Olá a todos, muito bem-vindos novamente ao nosso bate-papo de domingo, Universo Bipolar. Para quem está aqui pela primeira vez, essas lives têm acontecido quase todos os domingos, das 7h30 às 8h30. E o objetivo aqui é responder as perguntas que aparecem, tentando aprofundar ainda mais em temas que a gente já aborda durante a semana nas caixinhas, nos posts, e temas que são de interesse, né? Que a gente vai conseguir entender aquilo que é de maior interesse de vocês. Para quem perdeu as lives anteriores, elas se encontram no canal do YouTube, e tanto as lives que eu fiz sozinho aos domingos, quanto a live com a professora Doris do Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Então quem não pôde assistir, dá um pulinho lá depois que as lives estão gravadas, e aí vocês podem sentar e dar uma estudada ainda mais nesse conteúdo. Um ponto muito importante em quem tem uma doença crônica é o entendimento completo sobre a doença, né? Eu brinco com algumas pacientes minhas que elas sabem mais sobre a doença do que qualquer médico de outra especialidade que elas vão procurar. Então, se elas vão num ortopedista, num cardiologista, o esperado é que a profundidade de conhecimento da pessoa portadora, seja ainda maior do que de não especialistas. E isso é esperado, porque muitas vezes se esperar que esse profissional entenda das interações medicamentosas e entenda de que não pode prescrever bupropiona para emagrecer, que não pode prescrever sibutramina para emagrecer, que não está tudo bem quando prescreve o Venvance para controle de compulsão alimentar. Então, esperar que o profissional saiba disso é uma ilusão, porque a gente sabe que as doenças psiquiátricas, existem camadas do conhecimento sobre as doenças psiquiátricas, e a maior parte das pessoas elas param na primeira camada, que é aquela noção geral do que é depressão, do que é ansiedade e do que é transtorno bipolar. Só que a gente sabe que tem camadas bem mais profundas, até a gente chegar numa última camada onde a gente sabe que a gente não sabe muito, mas que a gente já sabe muito mais do que a gente sabia há poucos anos atrás. Então esses conhecimentos, eles têm caminhado assim, né? Assim como os telefones evoluíram de uma forma extremamente rápida, nosso entendimento sobre esse tipo de doença e o quanto muitas vezes dentro de uma mesma família você já tinha pessoas ali com sintomas e que isso nunca foi trazido à tona, e então isso tem se tornado assim rapidamente um conhecimento de domínio público, e isso é muito bom porque diminui o nosso sofrimento na matéria, na vida da Terra, né? Porque basicamente o nosso desejo aqui é sofrer menos e aproveitar mais. É isso, o sentido básico da vida, né? E para isso a gente tem que atenuar o sofrimento, seja ele dor de dente, seja ele dor de cabeça, seja ele uma dor interna emocional. E é muito importante entender que a vida humana ela é emocional. Tudo que a gente vive é emocional. Se fosse uma vida totalmente racional, a gente teria assim menos graça, né? Porque seríamos quase como robôs, mas também teríamos menos problemas. Mas muitos dos nossos problemas que a gente vivencia é emocional. Um ciúme no trabalho, um ciúme no relacionamento, raiva, inveja, medo, insegurança, rancor, tristeza, tédio, vazio, esperança, alegria, otimismo,
né? Então, assim, tudo isso nos envolve no nosso dia a dia, nas coisas que a gente vivencia, né? Isso é bom para a vivência humana, mas também traz sofrimento, porque é uma dicotomia, né? Você, ao mesmo tempo, a vida ser muito boa, mas também muito difícil, né? E a emoção é o que torna essas coisas mais ou menos complicadas, especialmente para quem tem tendência interna para desregulação dessas emoções. Bom, eu vou tirar aqui os comentários para ficar mais fácil de eu não me perder nas perguntas e respeitar a ordem de quem foi perguntando primeiro. Claro que nem todas as perguntas serão respondidas, porque aquele meme que eu fiz por último, ele é muito atual e eu vou repostá-lo sempre, porque é incrível. Vocês nunca têm acesso ao que me é perguntado, né? Isso é oculto, né? Se vocês tivessem, vocês ficariam um pouco abismados do que é perguntado, mas seria até interessante isso, né? Mas claro que a gente não pode fazer isso, porque expõe, a pessoa pergunta em secreto. Mas muito é perguntado e 20% das perguntas que são feitas ali são quase que perguntas mediúnicas, porque é impossível saber se uma combinação, é claro que pode usar fluoxetina com Parnat, que é um antidepressivo inibidor da monamina oxidase. Não, porque isso é uma combinação perigosa, porque tem risco de aumento de pressão, então isso não deve ser utilizado, ou se utilizar tem que ser com muita cautela, mas poucas coisas são proibidas, assim, né, perigosas, então acaba que as outras perguntas que as pessoas fazem é muito do próprio tratamento, isso é impossível. Mas vamos ver aqui as perguntas que estão surgindo aqui dentro, e vamos tentar ajudar. Essa pergunta é interessante, bom, vou colocar aqui. Quem não quiser se expor, não faça perguntas ali dentro, porque eu vou colocar aqui e aparece o nome da pessoa, né? Iniciei estalopram, fiquei muito irritado, sem dormir, impulsivo na comida. Pode ter sido hipomania? Então, o que acontece? O início do uso dos antidepressivos, ele pode provocar ativação mesmo em pessoas que não tenham transtorno bipolar. Geralmente, esse quadro, ele é um quadro que não persiste por mais de 2 semanas. É um quadro breve, geralmente ele dura bem menos do que isso. E geralmente também esse quadro, ele não é um quadro que tem uma intensidade suficiente para causar um prejuízo grande na vida da pessoa, né? Então esses são 2 pontos muito importantes para entender esse fenômeno de ativação que é inerente ao início dos antidepressivos. O que não acontece na maior parte das pessoas, mas pode acontecer em algumas pessoas, sendo portadoras de ansiedade, sendo portadoras de depressão, de bipolaridade, sendo portadoras de nada, porque às vezes os antidepressivos são utilizados para outras coisas, né? Então, às vezes a pessoa nem tem nenhum diagnóstico psiquiátrico, mas tem uma indicação do uso de um antidepressivo, porque ele tem muitos usos. Então, a gente tem que ter muita cautela sobre isso. Um ponto importante é que quando geralmente é uma virada pelo uso do antidepressivo, isso tende a persistir por mais de 2 semanas depois do início, tende a ser mais intenso e você tem uma quantidade de sintomas muito grandes. Então não é só a irritabilidade e a ansiedade, que são os sintomas mais comuns quando não é hipomania ali. Quando é só uma ativação, pode acontecer uma exacerbação da ansiedade, que é o medo e a preocupação. Pode acontecer uma intensificação ou o aparecimento da irritabilidade. Agora, é pouco provável que haja dificuldade de dormir de forma permanente, assim, contínua nessas 2 semanas e aumento de impulsividade, por exemplo, para gastos ou aumento de libido. Um exemplo, né? Então, assim, quando isso acontece, é muito importante
pesquisar com mais cautela. Como pesquisar com mais cautela? Ver se tem história familiar, ver se a pessoa tem depressões de início precoce, se a pessoa tem depressões que recorrem muito, né? Assim, muitos episódios, vira e mexe, tem de novo episódio depressivo. Então, esses dados ajudam muitas vezes também a tirar a dúvida, né? Saber se isso aconteceu com outros tratamentos que a pessoa já teve. Então, não, todas as vezes que eu iniciei o remédio acontecia isso comigo, mas depois melhorava. Então, não deve ser nada associado a um quadro de base, mas sim a um efeito químico pontual de ativação do antidepressivo, que é um ativador. Impulsividade em comida, eu sempre peço para as pessoas tomarem muito cuidado, porque impulsividade em comida é um fenômeno multifatorial. É um tipo de aumento de impulsividade, mas convenhamos que tem peculiaridades muito diferentes de, por exemplo, a pessoa que inicia um antidepressivo, tem uma virada e começa a ter vontade de beber e nunca bebeu, ou tem aumento de libido, ou tem aumento de gastos. Então, assim, isso são aumento de impulsividades. Agora, já a questão da comida, ela pode... ela tem muitas coisas que tem que ser avaliadas aí com cautela, inclusive, muitas vezes, uma comorbidade que já existia ao longo da vida, com um transtorno alimentar. E que daí você está olhando o fenômeno, mas você tem realmente duas doenças que seguem cursos independentes, né? A pessoa já tinha bulimia desde a adolescência, por exemplo. Então, acho que isso é mais ou menos assim. Vamos ver alguma outra coisa aqui. Essa pergunta é genérica, eu acho que dá para responder, né? Quetiapina e lamotrigina estabilizam os dois polos. Então, assim, a quetiapina, quando ela está entre 300 e 600, ela tem um efeito no polo depressivo. Quando ela está acima de 600, ela tem efeito no polo depressivo e também na ativação. E, então, nos estados mistos, por consequência, porque está tratando dos dois polos. O lamotrigina tem efeito no polo depressivo. Mas veja, não é tão simples assim. Eu tenho uma aula minha que eu gosto de colocar umas imagens que na minha cabeça fazem sentido. E uma das imagens que eu acho que é interessante é o seguinte. Imagina você tem ali um liquidificador que você tem morango, que é o sintoma de ativação. Depois você tem um liquidificador que é uva, que é o sintoma de depressão. Então, aí no segundo liquidificador você tem morango e uva, que são sintomas de ativação junto com sintomas de depressão. Só que o estado misto não é esse liquidificador parado, é o liquidificador depois que ele já bate. Então, depois que ele bate, ele vai virar uma mistura que é mais complexa do que simplesmente aquela que a gente estava vendo claramente o que é a mania e o que é a depressão. Então, não é um quadro simplesmente de soma de mania com depressão. Surge um estado misto, ele é um terceiro quadro que é produto, sim, da combinação de agitação com depressão, mas que tem características próprias, que tem uma estrutura própria, que tem sua complexidade própria e que tem um processo próprio para melhorar. Porque se fosse tão simples assim, bastaria colocar remédios de depressão com remédios de ativação, a pessoa sai do estado misto. E não é assim. É um fenômeno muito mais complexo do que isso. Então, às vezes, quando as pessoas me perguntam sobre essa questão de isso estabiliza os dois polos e tal, não significa que vai estabilizar a pessoa, porque é isso. Como é qual que é o quadro dessa pessoa? Ela está numa depressão pura, sem nada de lentificação, de agitação. Ótimo. Não, mas ela está numa hipomania pura, com alegria, euforia. Ou numa mania pura. Não, ela está numa depressão com agitação do tipo ansiedade, ideias de suicídio. Não, ela está numa hipomania misturada com
Depressão, então, ela tem irritabilidade, raiva, agitação, tensão, brigas, violência. Então entenda que mesmo quando a pessoa fala assim, por que caiu por terra o termo estado misto? Porque ele não diz muita coisa sobre qual o quadro é exatamente da pessoa, porque mesmo dentro de um estado misto, você pode estar mais depressivo, você pode estar mais agressivo. Então, é um quadro que não... Esse termo, né? Ah, fulano está em estado misto. Eu sou uma pessoa, uma mulher, estou em estado misto. Lamotrigina e lítio me estabiliza? Não dá para saber. Essa resposta não tem resposta, essa pergunta. Não dá, é muito complexo, mais complexo do que isso, né? Mesmo se a pessoa diz, estou numa depressão mista. Depressão mista pode ser leve, moderada, grave. Ela pode ser uma depressão mista que é mais estável, mas ela pode ser uma depressão mista que tem muita ciclagem, muita instabilidade, inclusive com tentativa de suicídio na semana passada. Então, o tratamento vai mudar muito de acordo com essa intensidade dos sintomas, a necessidade de estabilização rápida. Acontece muito comigo, por exemplo, caso novo e... Ok, 2 horas, a gente pergunta todo o histórico da família, todo o antecedente de doença da pessoa, todo o antecedente de história clínica da pessoa, os remédios que ela tomou, os efeitos colaterais que ela teve. Nananana. Aí a gente avalia o estado atual. O estado atual é aparentemente uma depressão agitada, uma depressão mista. Ótimo. Aí a gente começa a tratar aquela depressão mista. Com 2 semanas... Eu, conversando com a pessoa por mensagem, a gente descobre que, na verdade, aquilo está mais intenso do que parecia ser na consulta. Porque a pessoa não quis contar tudo, ou contou de um jeito que atenuou algumas coisas. Então, a gente acaba que, naquele primeiro momento, a gente primeiro opta por um medicamento de efeito lento, exemplo, lítio, por exemplo. Só que a gente se depara depois com uma pessoa que está tendo ideias de suicídio, que está quase tendo uma tentativa de suicídio, que eu não vou poder ficar esperando o lítio fazer efeito. Eu vou ter que lançar a mão de um medicamento de efeito mais rápido como um antipsicótico. Então, veja que é um tipo de coisa, eu brinco que é alta costura mesmo, esse tipo de transtorno, porque é como se fosse você preparar a roupa de uma pessoa, mas depois tem que ajustar. Aí você vira de costas a pessoa, você descobre que ali não tá tão legal, e aí você tem que soltar ou apertar, a pessoa engordou, a pessoa emagreceu, não é assim? Então, é dinâmico esse processo, é um processo dinâmico. É uma doença muito complexa. A gente entende isso. Por exemplo, no ambulatório de SUS, como que tem na faculdade que atende o ABC, a gente não tem, as pessoas não têm nosso e-mail para ficar a gente ajustando o remédio da pessoa com ela na casa dela. Então, qual que é a solução? Ela tem que vir no dia que a gente está tendo atendimento, ela vai ter que fazer um atendimento fora de dia. Né? E aí vai ter que esperar todo mundo ser atendido para ela ser atendida. Então, assim, isso ainda é o suprassumo do suprassumo, porque é um serviço universitário, onde a gente tenta fazer o melhor, porque a gente tem que ensinar da melhor forma como eles devem fazer no dia a dia deles. Mas um serviço público mais basal do que tem, não tem isso. Aí o que acontece? A pessoa toma um remédio, aí ela piora, ela para o remédio, ou ela não aumenta a dose porque ela teve efeito colateral, então o tratamento vai ser muito mais demorado. Então, assim, a gente entende isso, o quanto não há acesso realmente. Esse quadro ele é difícil, né? Assim, não gosto de ficar falando muito sobre isso, coisas negativas, porque desanima, mas enfim, é difícil o diagnóstico, é difícil o tratamento. É caro o tratamento, é caro o psicólogo. Por que é caro o psiquiatra? Porque tem que dar suporte o tempo inteiro, porque tem que mudar muitas vezes. Por que o remédio é caro? O remédio às vezes não funciona. Eu sei de tudo isso, mas câncer também é assim, doenças graves também são assim. E a gente tem que ser adulto e lidar com a forma como é. A gente tem que enfrentar, porque não tem outra possibilidade. As pessoas, eu vou abandonar o tratamento.
ela pode abandonar e ela tem o direito de fazer isso, mas aquilo continua. Não tem como dar um pause e o transtorno ele vai ser desligado e depois ele volta. Não, eu quero tirar férias do transtorno bipolar. Aí em agosto eu retomo. Quero tirar um ano sabático do transtorno bipolar. Não tem isso, né? Vocês sabem que não tem, infelizmente. Bom, vou responder essa perguntinha aqui porque é uma pergunta que aparece muito na caixinha e eu quase nunca respondo porque ela é tão complexa que teria que escrever muito ali e não é o lugar, mas eu acho que aqui é o lugar pra gente falar isso. Muita gente manda lá na caixinha de quarta-feira esse tipo de pergunta do tipo assim: eu não durmo mesmo com quetiapina em dose alta. Estou tomando olanzapina 20mg e não durmo de jeito nenhum. Estou tomando Donarém, não durmo. Estou tomando Zolpidem, não durmo de forma nenhuma. Estou tomando qualquer coisa que seja e não dorme. O que acontece com a pessoa que não dorme? Esta pessoa, claro, terá que ser avaliada, pesquisada, revirada, mas sim, existem casos em que a pessoa estava tomando corticoide e não está dormindo porque o corticoide ativou. Tá, pode ser secundário. Essa pessoa pode ter uso de substância, ela ficou ligada porque usou cocaína. Mas, tirando todas essas ressalvas, até que se prova o contrário, isso é estado misto. Isso é estado misto. Claro que existe a insônia do quadro depressivo puro, que não é o quadro misto. Mas as pessoas sabem, numa insônia de um quadro depressivo misto, a pessoa ela tem vontade de dormir cedo, porque ela está cansada e deprimida, ela deita cedo, desliga a luz e ela não consegue dormir mesmo cansada. E ela rola. Aí ela dorme. Se ela tiver insônia intermediária, no meio da noite ela acorda e acontece a mesma coisa. Ela está cansada, ela está tentando dormir e ela não consegue dormir. Ela deita, fecha os olhos, deita e revira. Não consegue dormir. Então, assim, existe dificuldade para dormir sim num quadro depressivo, claro que existe. Mas tem um detalhe. Normalmente, a insônia dos quadros depressivos puros, elas respondem a doses baixas de medicamento sedativo. Isso a gente ensina para os alunos. Meu colega, meu amigo, aluno, a pessoa está tomando 600mg de quetiapina e não está dormindo, isto não é insônia. Porque a insônia é um fenômeno dentro de um quadro de baixa energia, como a depressão pura. Mas por que a pessoa tem insônia? Mas, às vezes, não é aumento de energia? Neste caso, não é aumento de energia, é desregulação do sono. Né? Então, numa depressão, eu tenho desregulação do sono. Eu posso ter insônia, que é não sono, não tenho sono, não consigo dormir, seria a melhor explicação, mesmo estando cansado e com sono. Ou eu tenho hipersônia, então eu tenho excesso de sono. Mas, veja, é um quadro que normalmente não é por aumento de energia, mas por desregulação. E como é por desregulação, doses baixas de medicamentos sedativos costumam resolver o problema. Quando a pessoa está tomando recebendo uma dose maior e aquilo a pessoa não dorme, investigue o que está acontecendo, porque provavelmente é um aumento de energia e não uma insônia, porque não é assim que a insônia responde ao tratamento. Uma coisa importante também de se avaliar em relação a essa questão de sono, né, e uso de medicamento e tudo, né, é a dose do medicamento que as pessoas estão utilizando. Por quê? E o esquema de tratamento que a pessoa está utilizando também. Porque se ela está com uma dificuldade extrema de dormir,
não é o momento dela estar tratando depressão com antidepressivos. Não é o momento dela estar tratando com lamotrigina e com lurazidona, porque ela está ativada. E isso é um processo importante, né? O estado misto é como se fosse um copo com vários furos, onde eu preciso tampar os furos de ativação primeiro. Pode ser que uma fita isolante, que é um remédio, dê conta. Pode ser que eu precise de duas camadas de fita isolante para isso. Mas o que eu não posso é querer desacelerar e acelerar o carro ao mesmo tempo, porque isso não será possível. E normalmente o que vai acontecer é que eu vou, ao tentar tirar ele do parado, né, da depressão, eu vou acabar saindo desgovernadamente e batendo o carro, porque eu vou ativar e ativar a depressão, né, no caso de um quadro misto que não está estabilizado ainda. Então, é isso, às vezes muita gente manda essas perguntas, então eu vou até encaminhá-las para verem essa live depois, porque essa é a explicação, ela é bem complexa e longa, mas ela envolve isso. Qual é insônia ou é ativação noturna, o primeiro ponto. O segundo ponto, qual a dose que a pessoa está utilizando desse remédio. Tem remédios ativadores junto com nesse tratamento, neste momento em que a pessoa está com essa dificuldade extrema de dormir, é um ponto importante, e a dose do remédio. Então, por exemplo, se você pretende tratar o quadro, os sintomas de mania, a quetiapina tem que estar com 600 miligramas ou mais. Isso mas por que é assim? Porque foi testado e isso foi o que aconteceu com a maior parte das pessoas. Eu respondo diferente. Até pode existir variabilidades individuais, mas a gente tem sempre que acreditar que a média estatística ela é mais confiável do que coisas muito individuais, né? A gente tem que acreditar que nós fazemos parte de uma biologia que é mais ou menos semelhante, que responde como os nossos amigos que participaram lá dos estudos clínicos. Essa pergunta é interessante, foi bom ter respondido. Bom, vamos ver o que temos aqui. Não vou projetar aí, porque tem o nome da pessoa e tudo, né? E também é aquele tipo de pergunta que é uma pergunta tratamento, né? Tomo tal, vários remédios, 1, 2, 3, 4, 5 remédios, mas não aguento mais de tantos pensamentos suicidas. O pensamento suicida recorrente, que é aquele que a pessoa fica pensando, vem normalmente dentro de um quadro em que há humor deprimido, ou seja, o polo depressivo, junto com sintomas de ativação. Então, pensamento acelerado, ansiedade, impulsividade. E essa impulsividade, às vezes, ela está controlada no primeiro momento. Às vezes a pessoa está dando conta de se segurar, mas aquela vontade está ali dentro. O sintoma está presente. Tá? Então, assim, eu não acho que ele está tendo aumento de impulsividade porque ele não gastou, ou ele não bebeu, ou ele não tentou suicídio, ou ele não brigou. Não é assim que avalia aumento de impulsividade. Impulsividade é quanto aquela vontade está ali dentro, explodindo e cutucando a pessoa. Faz, faz isso. Então, assim, isso é o impulso. Então, e o aumento de impulsividade ele pode estar presente sem que o comportamento não esteja sendo externalizado, mas o sintoma continua presente. Então, normalmente, e essa pessoa que fez a pergunta sabe que ela está tomando antidepressivo, então, assim, veja outra opinião.
porque é muito delicado o uso de antidepressivos em pessoas com ideação suicida no momento atual. Porque ele, neste quadro misto, que geralmente são, claro que tem que avaliar caso a caso, existe um risco muito grande de eu jogar gasolina no fogo achando que eu estou jogando água. Então a pessoa fala, antidepressivo vai tirar a ideação suicida, deixa eu jogar gasolina. Não vai acontecer isso, ele vai intensificar o problema. Né? E isso está descrito, gente, há muito tempo. Há muito tempo. Essa história ela começou em 1990, com um boom que teve dos antidepressivos, como pílulas da felicidade, que resolviam todas as coisas da psiquiatria. Mas, nas autópsias psicológicas, o que são autópsias psicológicas? Né? É você conversar com familiares de pessoas que completaram o suicídio e você ter uma ideia de como elas estavam antes. Elas estavam usando antidepressivos e elas estavam em quadros de extrema angústia, agonia, pensamento acelerado, dificuldade de dormir. E aí aquela velha história que a gente já sabe, aqui quem tá aqui já sabe, né? Depressão com ansiedade e ansiedade responde antidepressivo, tá tudo bem. Não é toda depressão com ansiedade que responde antidepressivo. Se essa depressão com ansiedade estiver dentro de um quadro mais complicado, que é um quadro de depressão mista, a bala volta-se contra o atirador, né? O tiro volta-se contra o culatra. Então, é muito delicado isso, né? Porque aquela depressão com ansiedade não é uma coisa tão simples. Eu costumo brincar que é a virose da psiquiatria. Muita gente tem e vai receber esse diagnóstico, mas se você fizer uma avaliação mais cuidadosa, isso não é só isso. Isso é só a ponta do iceberg. E por quê? Porque em depressões mistas com ansiedade, você tem uma intensidade do quadro depressivo muito elevada, o que não acontece numa depressão ansiosa clássica. A intensidade depressiva não é tão grande. Depressão ansiosa não tem ideação suicida recorrente. Não tem. Né? Mas e se eu quiser fazer um diagnóstico de comorbidade? Se quiser fazer um diagnóstico de comorbidade, você vai juntar toda a psiquiatria junto numa pessoa, você acha a resposta para tudo, porque os sintomas eles se sobrepõem. Só que aí você não acha a resposta de tratamento também. Porque o problema se torna tão complexo e que você não tem tratamento para isso. Então é mais provável a pessoa sempre pensar nos quadros como quadros que explicam melhor as coisas. Então, numa depressão com uma intensidade depressiva muito elevada, com angústia, desespero, agonia e um sofrimento dramático da depressão. É assim que um autor grego chamado Koukopoulos e sua esposa Koukopoulos também, é o sobrenome Koukopoulos, eles categorizam os primeiros que tiveram coragem, né, de dizer assim, gente, as depressões não são iguais, e a depressão com energia dentro, ela tem uma intensidade de sofrimento que gera um sofrimento dramático. Ou seja, você tem... é ruim isso, porque de uma certa maneira as pessoas no senso leigo, quando eles veem intensidade em qualquer fenômeno, eles chamam de ansiedade. Né? Eles chamam de ansiedade. Se a pessoa está agoniada, inquieta, agitada, né? Isso acaba recebendo esse nome de ansiedade. Só que nós, como profissionais, temos que separar o joio do trigo. Então, se você tem essa intensidade de sofrimento, se você tem ideação suicida recorrente, se você oscila com irritabilidade, agressividade, né? Se você tem aumento de impulsividade, se tem dificuldade de dormir por ativação noturna, isso não é uma depressão ansiosa, isso é uma depressão com ansiedade dentro de um estado misto. Porque a ansiedade é um sintoma
inespecífico, ele tá presente. Se a pessoa fala para mim, se eu tenho uma depressão com ansiedade, eu não sei o que é exatamente, porque esses dois sintomas, eles não conseguem nos deixar seguros sobre o que está acontecendo. Então, para você que fez a pergunta, isso não é um consultório, então a gente não pode ficar orientando as pessoas, façam isso, façam aquilo e tal. Então é por isso que a gente não responde, até porque a gente não fez uma avaliação completa, mas isso eu posso dizer. Uma pessoa que está tomando 5 remédios, dos quais pelo menos 1 ou 2 que eu vi ali eram antidepressivos, e que está tendo ideação suicida sem parar, busca uma segunda opinião, porque isso não é seguro. Isso não é seguro. E uma coisa interessante. No ambulatório agora sexta, a professora Doris trouxe um dado que eu não conhecia, quero até me aprofundar nisso, que é interessante que o filho ou o irmão do presidente Kennedy nos Estados Unidos, ele parece que é psiquiatra ou psicólogo, e ele fez uma publicação onde ele mostrou, claro que isso tem que ser investigado mais a fundo, isso são dados preliminares, isso são hipóteses, claro, mas ele mostrou que existiu nos Estados Unidos uma associação também entre usuários de antidepressivos e comportamento homicida, não só comportamento suicida. Então, nos massacres que aconteceram, né, a cada 5 anos, mais ou menos, ele categoriza os massacres em escola, em cinema, em shopping e tal. E aquelas pessoas que fizeram aqueles fenômenos, coincidentemente ou não, estavam em uso de antidepressivos, né? Então, assim, não que a gente tenha que dizer que todas as pessoas que usam antidepressivos podem ter comportamentos violentos, mas a gente tem que dizer que antidepressivos são substâncias que devem ser utilizadas com cautela, com responsabilidade, com uma avaliação bem feita, porque se a pessoa tiver tendências ou predisposições genéticas para transtornos com instabilidade, como é o transtorno bipolar, ela pode oscilar nessa linha entre o suicídio e o homicídio, porque a gente sabe que essas variações elas caminham entre o aumento de energia no comportamento agressivo e o aumento de impulsividade numa depressão, como o comportamento da tentativa de suicídio ou do suicídio consumado. Então isso é bem interessante, né? Que a gente fala muito sobre antidepressivo e suicídio, eu já fiz várias postagens sobre isso, mas a gente esquece de falar do comportamento homicida, né? E antes disso, do comportamento agressivo, né? Claro que existe agressividade de várias naturezas, a gente não está querendo patologizar todo mundo e dizer que, então agora ele bateu na esposa, então significa que ele tem transtorno bipolar, ele tem que ser... Não, primeiro que ele não vai ser eximido disso, porque crime é crime, a pessoa tem que pagar por aquilo tendo um diagnóstico ou não, a não ser que ela esteja francamente psicótica, o que ocorre na minoria dos casos, mas essas histórias que a gente escuta muitas vezes de pessoas que habitualmente não são agressivas no dia a dia e de repente agride, bate na esposa completamente e quase mata a pessoa, entendeu? A gente tem que entender que é possível, existem outras possibilidades, né? A gente não ficar só com o que normalmente as pessoas pensam que né? É machismo, não sei o que. Às vezes pode ser doença, às vezes pode ser o remédio. Às vezes pode ser o remédio. Ninguém pensa, né? Que às vezes pode ser o remédio. Só fazer um parênteses aqui de novo, né? Quando não tem paciente lá na pesquisa, eu volto às origens e fico lá no ambulatório didático, que é o que a doutora Doris faz com os alunos. E é um ambulatório muito interessante, porque as consultas são de horas, assim, né? É um ambulatório acadêmico, então é discutido muita coisa, né? Não é o que é feito na nossa prática, claro, mas serve para aprender. Então, de vez em quando eu vou lá e volto para aprender mais e mais ali. E interessante a gente
lá falando, né, sobre isso e tudo, sobre essas coisas essas possibilidades, né, que existem e tudo, né, e ela estava relatando, porque assim, essa história de a psiquiatria dos transtornos de humor, o Gruda, 40 anos, nem sempre no Gruda, 40 anos, não existiam os diagnósticos que a gente tem hoje, né? Então, assim, eles mesmos, eles seguiram a evolução que as coisas foram seguindo, e no mundo todo foi assim. Então, até a época do DSM de 5, que é de 2013, o entendimento sobre estados mistos era nenhum. E até 94, o entendimento sobre bipolaridade tipo 2 era nenhum. Então, eles mesmos, os mais velhos, diagnosticavam o quê? Depressão resistente. A rodo. Né? Quando a gente pega os prontuários antigos, os pacientes que hoje a gente vê com bipolaridade tipo 2, eles foram seguidos anos como depressão resistente. Então, eles também passaram por um processo que o mundo inteiro passou de entendimento para se investigar melhor sintomas de mania de forma leve em pessoas com depressão recorrente e resistente. Né? Esse entendimento que o bipolar tipo 2, que a pessoa com transtorno bipolar tipo 2, ela não vai ter uma hipomania com euforia, com humor muito evidente, mas geralmente com períodos de aumento de atividade dirigida. Ora focado em estudo, ora focado em limpeza, ora focado em exercício, ora focado em sexo. Esse é o sintoma mais comum na massa das pessoas com bipolaridade tipo 2. Então, assim, o diagnóstico não foi feito durante anos. E eles também erraram durante muito tempo. Porque era assim, é uma ciência em evolução. E aí ela contou essa sexta-feira uma história que eles vinham tratando um quadro de depressão resistente, porque não havia investigado, não existia esse entendimento sobre bipolaridade 2. Isso lá nos anos idos dos anos 80, e eles vêm tratando um paciente até que eles vão em congresso. Naquela época tinha que ir em congresso, viajar para aprender as coisas, trazem artigos. Não, peraí, vamos investigar. Olha, senhor, aparentemente você não tem depressão recorrente, você tem uma bipolaridade tipo 2, é um quadro que precisa de estabilizador. E isso pode até ter sobreposição dos sintomas, isso ainda está em investigação, o mundo não entende sobre isso. E o paciente ficou furioso com eles. O paciente veio e falou assim: então a senhora está querendo dizer para mim que eu me separei por um erro de vocês? Não, porque é isso que você está falando para mim. Eu estou aqui há 5 anos, vocês dão remédio, troca. Eu fiquei agressivo, eu fiquei violento, eu fiquei impulsivo, eu fiquei com dificuldade de dormir. E vocês me deram remédio para depressão. E agora é isso, né? Quem tem que pagar o pato disso sou eu. Aquela cara vermelha, né? De ansiedade, né? Que bate, né? De vergonha. Não foi comigo isso, mas ela conta isso. Então ela passou por isso, eles passaram por isso. Né? Eles passaram por esse processo. Onde o mundo estava ainda entendendo essas coisas, caminhando no entendimento dessas coisas. E a gente entender que, sim, na psiquiatria, alguns tratamentos podem trazer prejuízos. Passando hoje para o século XXI, né, nós temos, graças a Deus, as redes sociais. Nós temos a internet, nós temos a informação, a pessoa pode ler, buscar, trocar, questionar. Então, mudou, as coisas mudaram, né, para melhor. E cada vez mais é aquilo que eu sempre digo para as pessoas que fazem as perguntas ali na caixinha. Passei no psiquiatra, um diz que é depressão, o outro diz que é bipolar. Eu falo: você conhece os sintomas mais do que qualquer pessoa. Os sintomas estão aí, para quem quiser, de graça. Leia, estude,
Se observe, você tem uma noção do seu diagnóstico. E você tem noção de saber quem está certo e quem está errado. Ponto. Né? Aí tem aquela história da pessoa que não quer ter o transtorno bipolar, né? Mas isso é de uma ignorância extrema, porque assim, é aquilo que eu sempre falo. O transtorno vai continuar ali. Se você fingir que você não tem uma mancha nas costas porque você tem medo de diagnóstico de câncer, o problema continua ali e crescendo. Então, nós temos que ser adultos e enfrentarmos de frente o problema. Quando eu me deparo com isso, eu fico muito triste de ver uma pessoa que é portadora de uma doença e ter preconceito com a própria doença. Eu entendo, né? Não sou eu que tenho, eu entendo que é difícil, mas isso tem que ser trabalhado em terapia, porque o problema continua ali. Esse exemplo da mancha, a primeira vez que eu tive essa ideia, mas você tem uma mancha nas costas, você olha para frente, ignora tudo que está para trás e segue sua vida. O problema continua e cresce. E pode ficar pior mais para frente. Então não tem como fugir. Não tem como fugir do problema, né? Porque aquilo, infelizmente, na nossa área, que é a psiquiatria, ela é feita de... Ela é uma caixa. Ela é uma caixa com bolas. E essas bolas são os psiquiatras, né? Ali, 80% das bolas não são psiquiatras que fizeram residência. 20% são, 80% não são. Então, são formações, claro, com ressalvas, porque tem pessoas muito dedicadas e boas, não quero generalizar de forma nenhuma. Mas tem pessoas que têm um conhecimento muito basal, muito inicial. E aí, desses 20%, não que eu sou o melhor de todos, eu tô aqui falando por isso que eu sou, nossa, ótimo, não, mas assim, eu pelo menos, o que eu sempre brinco com os alunos, sempre me questiono, porque o grande trunfo de se fazer uma boa psiquiatria é sempre se questionar, igual nas conversas que eu tenho com as psicólogas às vezes, né? A gente vai indo num tratamento, tá difícil, não melhora, e a gente começa a ver traços de transtorno de personalidade e tal. Falam, será que o transtorno de personalidade é mais grave do que o transtorno de humor? A gente tem que se questionar. E às vezes a gente chega a uma situação que às vezes é. E aquilo não fica claro, porque é muito complexo um diagnóstico de transtorno de personalidade. E a gente precisa virar a chave ali naquele momento e falar, peraí, a questão aqui é mais psicoterapia agora. E não tanto remédio, ó. Suas oscilações de humor claramente associadas aos relacionamentos interpessoais. Medo do abandono, dependência extrema, afetiva, enfim, os critérios, né? Então, o que acontece na psiquiatria, infelizmente, é isso. Assim, a gente tem muita gente que trabalha, claro, com o seu mérito, mas que não fez uma formação tão complexa, e tem uma minoria. Ainda nessa minoria que fez, existe aí ainda um grupo grande de gente que, de verdade, sendo muito honesto, é interessante, porque essas lives é quase que uma terapia para mim comigo mesmo, né? Eu tô aqui falando, viajando, né? Mas tudo bem. Vocês estão aí é porque estão gostando. 192 pessoas, mas tudo bem. Mas tem gente na psiquiatria que não acredita no que o paciente fala. Não acredita. Sabe por que eu sei disso? Porque eu fico na triagem de estudo, de pesquisa. Na triagem, a gente recebe gente que está fazendo tratamento aí fora. Aí a pessoa vem pra gente. Oi, fulana, você quer participar da pesquisa? Quero. Você faz tratamento? Faço. Qual é o seu diagnóstico? Transtorno bipolar tipo 1. Legal. Você teve episódio de mania? Tive. Como é que foi? Foi assim, tal. O que você tá tomando agora? Eu tô tomando isso, isso e isso. Ah, tá. Desde quando que você tá tomando esse remédio? Tem 1 ano. Você tá deprimida desse jeito há 1 ano e seu remédio não mudou? Não, porque meu psiquiatra acha que tem muita questão que eu tenho que trabalhar em terapia, eu tenho que ter mais força de vontade, eu tenho que ter mais ânimo. Se eu não me mexer, eu não vou sair disso. O que está acontecendo aqui? Gente, a pessoa não está acreditando nos sintomas da pessoa. Ou ela não sabe separar o que é sintoma do que é uma reação psicológica normal. Não sei, pode ser as duas coisas, mas assim... Então, existe isso também. Então,
que é a grande... Como eu posso me blindar de todas essas dificuldades inerentes a ter um transtorno psiquiátrico, a ter que tomar remédio, a ter efeitos colaterais, a ter que pagar psicólogo, ter que pagar psiquiatra. Você fala para mim que tem um monte de psiquiatra que não é tão legal. Como que eu posso me blindar disso? Conhecimento. Conhecimento e buscar, né, outras alternativas e tudo, né? E o grande problema muitas vezes é que a gente na psiquiatria, a gente meio que quase que casa com o paciente, porque é muito íntima essa relação. Uma relação muito íntima, porque você fica muito próximo, né? A pessoa te conta que trai o parceiro. Gente, é muito íntimo um negócio desse. A pessoa te conta que ela se acha burra, que ela se acha inútil, que ela se acha a pior das piores, que ela tem inveja, que ela tem medos. Então, assim, é muito íntimo. Você conta, assim, você se abre muito. Então, olha como é complexo isso, porque você se abre tanto, e aquela pessoa ali, a priori, eu acho que a maioria, isso sim, pelo menos assim, quem está na psiquiatria tem que gostar de ajudar, porque senão não fica. A pessoa está tentando te ajudar, né? Está tentando te ajudar. E como ela está tentando te ajudar, cria-se um certo vínculo de, cara, eu não posso abandonar ele, porque tá tentando me ajudar. É como se estivesse num casamento que você não ama mais, mas a pessoa é tão boazinha que, nossa, não tem como eu terminar, porque ele é muito bonzinho, né? Eu não tô feliz e tudo, mas assim, a vida é assim mesmo, a gente tem que seguir mesmo desse jeito, né? Porque... E aí é onde a gente às vezes enfrenta umas situações, isso acontece com o psicoterapeuta também, né? Então às vezes eu tô com um paciente e tal, ele tá numa terapia que eu vejo que não tá ajudando tanto, mas criou tanto vínculo com o terapeuta, mas que não termina essa relação. E aí a gente tem que entrar nesse processo e falar, olha, talvez fosse o momento de você mudar um pouco, porque não tá evoluindo, não está progredindo, né? Então vocês têm que ter noção disso, do quanto que vocês estão, às vezes, num relacionamento terapêutico que não está sendo eficaz. Por mais que você goste da pessoa, por mais que você goste. E isso é importante ter esse senso crítico, fazer essa avaliação crítica. Vamos ver aqui mais uma para dar tempo de responder e a gente terminar. Uma psicóloga que eu não vou projetar, porque às vezes eu não sei se a pessoa quer ser exposta e tudo, e não tem necessidade também. Mas ela diz assim, que ela encaminhou uma paciente para o psiquiatra porque ela fez a avaliação e diagnosticou um transtorno bipolar. E quando essa paciente voltou na consulta, ela disse que o psiquiatra iria fazer o tratamento da paciente sem diagnóstico, porque ele não gosta de dizer para o paciente que o diagnóstico, que prefere fazer o tratamento, né? Essa é uma pergunta sempre assim recorrente, né? E eu acho ela interessante a gente discutir. A gente já discutiu aqui muito isso, mas sempre tem gente nova, eu acho que é válido discutir. Gente, uma pessoa dessas, vocês têm que buscar uma outra profissional. Tá? Tem que buscar outro profissional. Por quê? Porque assim, a psiquiatria é difícil. Não é só para o paciente, é para o psicólogo, é para o psiquiatra. A gente não gosta de errar, mas às vezes a gente erra. A gente quer acertar sempre, mas às vezes a gente não acerta sempre. E muitas vezes existe essa figura do profissional covarde, onde eu não banco nada. Tudo está no colo do paciente.
nem o diagnóstico, que é uma coisa que eu tenho que dizer assim, não, eu disse que é, e tá escrito aqui, assinado por mim, carimbado por mim, e tá aí, é isso mesmo. Nem isso, às vezes, o profissional não consegue fazer. Então, ele não vai bancar você. Ele não vai bancar você. Não é aquela pessoa que entra na guerra para morrer junto. Né? E, então, assim, uma coisa é isso. Essa já fala muito sobre o profissional. Outra coisa é a pessoa que é esperta no sentido de eu não vou falar o diagnóstico, eu vou dar um tratamento, porque se o tratamento se tiver uma intercorrência, não vai ser atribuído a um erro meu. Simplesmente, nós ainda estávamos investigando. Nós ainda, não, mas eu não disse para você que era isso. Não, mas, não, imagina, ainda estava em observação. Né? Ou então, se a pessoa busca informações e vem para questionar o profissional, mas por que você está me dando esse remédio, sendo que eu vi que nesse transtorno não pode? Não, mas eu não te disse que você tem esse transtorno. Não, não, eu não te falei nada disso. Então veja como é uma situação, quando não se dá o diagnóstico, é uma situação onde o profissional ele assume uma postura que é bem complicada. É bem complicada e ela é uma postura que não banca o tratamento do sujeito. E fora tudo isso, que eu acho que a questão mais complicada é o fato de a pessoa não saber o que ela tem, não saber para onde isso vai, não saber como isso é tratado, não poder questionar em nada, porque o poder está todo na mão da pessoa, você não sabe o que ela está pensando, você não sabe qual que é o diagnóstico que ela deu, o que está se passando na cabeça do profissional, e a escolha do tratamento, porque se não existe um diagnóstico, é tentativa e erro. É tentativa e erro, é tratamento de sintomas. É a virose do pronto-socorro. Você veio aqui, tá tossindo e tá com febre e dor de garganta, eu vou te dar um remédio para febre e um remédio para dor. E você tá liberado. Mas não tem um exame, não tem nada, tudo. Não, é isso mesmo, não tem nada, é só isso mesmo. Sim, né? Claro que existem situações que é só isso mesmo. A maioria são coisas mais simples, mas assim, então é aí que tá o fato da pessoa se respaldar, né? Estudar, ver live, ler livros, fazer perguntas em caixinha, se respaldar, perguntar pro seu psicólogo e ir buscando, né? Mas eu vi que eu tenho isso, será que não é? Nossa, mas assim, eu vi muitas pessoas escrevendo no post e aqueles relatos que as pessoas dizem é o que eu tenho. Quem que tá certo então? Eu ou o profissional que tá falando que eu não tenho transtorno? Gente, nem sempre o profissional tá certo. Nem sempre. Nem sempre. Eu posso estar errado. Não existe pessoa que acerta sempre, né? Então eu acho que é isso. Estamos aqui já... Caiu já aquele reloginho de contagem de 1 minuto para acabar aqui. Mas eu queria finalizar dizendo, né? Assim, às vezes a gente faz essas lives, a gente fala de muita coisa negativa. Hoje eu acho que foi meio pesado os temas e tal, mas assim... gente, sigam firmes, sigam em frente, um dia após o outro. Sempre o sofrimento de hoje não é igual ao de amanhã, ele passa, ele muda. Então, assim, não tomem medidas impulsivas, fiquem firmes que as coisas passam. Tenham esperança, confiem nos tratamentos de vocês, mas estudem, mas confiem, porque isso é importante. E eu espero que essa semana seja uma semana ensolarada e de muita, muita melhora para todos, porque o transtorno bipolar, cada semana é uma nova esperança que se inicia. Um abraço.